Olá, que bom que você está de novo aqui conosco para continuarmos o estudo de Apocalipse. Hoje é a nossa quarta aula e vamos ficar no capítulo 20. Hoje, o tempo todo estudando o capítulo 20, um capítulo muito interessante. Deixa eu lembrar o que falamos na última aula. Começamos no capítulo 12 e vimos o plano de Satanás. Satanás, então, no capítulo 12, faz 4 ataques. O primeiro ataque, ele ataca a criança que havia acabado de nascer. E nós vimos no capítulo 12, com todas as pistas que o próprio livro nos dá, que esta criança é Jesus Cristo. Satanás tenta então matar Jesus enquanto na terra, mas ele não consegue. Jesus vai aos céus, aonde Satanás faz o seu segundo ataque. Faz uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos vencem e Satanás é derrotado mais uma vez. Satanás então faz o seu terceiro ataque. Agora ele vai atacar a mulher. E vimos que esta mulher pode ser várias coisas, mas vamos deixar o livro nos dizer quem ela é. E vimos que a melhor ideia para esta mulher é que esta mulher representa o plano de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus. Satanás tentou destruir, atacar o propósito de Deus e não conseguiu. Então ele faz agora o seu quarto ataque. Ele vai atacar a descendência da mulher, a descendência desse propósito de Deus, ou seja, os cristãos. E é sobre isso que o livro de Apocalipse trata. O plano de Satanás para destruir os cristãos. Afinal de contas, se ele conseguisse matar todos os cristãos, o plano de Deus, o propósito de Deus estaria terminado. E ele vai então atrás da descendência da mulher. No capítulo 13, ele então enlista para suas forças 2 ajudantes. Como é que Satanás vai conseguir fazer com que o Império Romano persiga os cristãos? Então, o primeiro ajudante que ele enlista no capítulo 13 é uma besta, a primeira besta. E vimos também que esta besta representa o próprio Império Romano. O livro nos dá muitas pistas, tanto no capítulo 13 quanto no capítulo 17, de quem é essa besta, quem seria esta primeira besta? O Império Romano. E a segunda besta, no capítulo 13, é o culto ao imperador romano. Ora, se os cristãos não se ajoelhassem na frente da estátua do imperador, se os cristãos não dissessem que o imperador é Deus, logicamente eles seriam perseguidos. E aí sim, o plano de Satanás está em ação. Ele vai contra a descendência da mulher, os cristãos. E agora, com o Império Romano perseguindo os cristãos, Satanás, então, tem o seu plano. E o livro é sobre isto. Deus, através de Jesus, ensinando o apóstolo João, Deus está mostrando o plano de Satanás para os cristãos. E agora Deus vai mostrar o que ele vai fazer com o Império Romano. Você se lembra das trombetas? As trombetas eram soadas para dar avisos. Deus deu avisos ao Império Romano. Destruição parcial, 1/3. Avisos sobre desastres naturais
que aconteceriam na terra, no mar, nos rios e nos céus. Mas o Império Romano não prestou atenção nos avisos. A quinta trombeta, avisos de dentro do império, imoralidade, corrupção, destruiriam o Império Romano. De novo, o Império Romano não prestou atenção nestes avisos. Deus manda a sua sexta trombeta, destruição através de ataques externos, a sexta em cima do rio Eufrates, dizendo que pessoas de fora, exércitos de fora, inimigos de Roma, viriam então destruí-la. Mas mesmo com todos esses avisos, o Império Romano continuou perseguindo os cristãos, continuou com sua idolatria, com os seus roubos. E Deus agora então vai dizer que não tem mais avisos. Agora Deus vai destruir totalmente o perseguidor, o Império Romano. E ele manda então taças, 7 anjos que vão ter 7 taças, cada uma dessas taças derrama uma praga. E com essas pragas, Deus agora vai destruir o Império Romano. E da mesma forma como mandou os avisos, as 4 primeiras taças são sobre a natureza. Você se lembra disso? Primeiro sobre a terra, depois sobre o mar, depois sobre os rios e fontes e depois sobre os céus. Agora não é mais aviso. O tempo de aviso havia acabado. Agora é destruição total. Através de desastres naturais, Deus iria destruir o Império Romano. A quinta taça, derramada em cima do trono da besta, em cima do Império Romano, dizendo que de dentro do império, imoralidade, corrupção iriam destruir o Império Romano. E a sexta taça, derramada em cima do rio Eufrates. O rio se seca e agora é mais fácil que os invasores externos venham e destruam o Império Romano, destruam a cidade de Roma. Você se lembra no capítulo 16? O dragão chama os seus 2 ajudantes, a primeira besta e o falso profeta, representando a segunda besta. E eles estão vendo que Deus vai destruir o Império Romano. E eles não querem. Satanás não vai se entregar facilmente. E ele chama os seus 2 ajudantes, faz uma reunião e manda emissários, rãs, para todo o canto do império, dizer aos seus reis que não se rendam, que não se entreguem facilmente. A batalha do Armagedon, lembra disso? Não era uma coisa literal, mas, de novo, um símbolo. Dragão é símbolo, bestas são símbolos, rãs são símbolos, Armagedon também é simbólico. Significava um lugar de defesa. A última resistência, o último suspiro, o final. Satanás, então, arma esta batalha para lutar contra as forças de Deus. E vemos, então, com a 7ª taça, Deus dizendo: está feito, acabou, o Império Romano é destruído. A cidade de Roma, a grande meretriz, é destruída. E chegamos no final, então, do capítulo 19, aonde a primeira besta, o Império Romano, a segunda besta, o culto de adoração ao imperador, são vencidos por Jesus, aquele cavaleiro montado num cavalo branco, e o seu exército de santos, de mártires. Eles vencem a primeira e a segunda besta.
e elas são lançadas no lago de fogo, de onde ninguém sai. Deus havia falado que o Império Romano seria destruído, e ele foi. Deus cumpriu a sua palavra. O perseguidor da igreja, o perseguidor dos cristãos, havia sido destruído. A primeira besta e a segunda besta. Quem falta destruir ainda? O dragão. O dragão. E é isso que vamos falar agora no capítulo 20. Pegue a sua Bíblia, então, abra comigo em Apocalipse, capítulo 20, e vamos passar o restante do nosso tempo hoje estudando sobre o dragão sendo eliminado. O que vai acontecer, então, no restante desta história? Olha comigo lá, então, o capítulo 20 do livro de Apocalipse. Chegamos agora, então, no capítulo 20. João diz que viu um anjo descendo do céu. E este anjo tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Versículo 1 do capítulo 20. E ele prende o dragão por 1000 anos. Versículo 2 do capítulo 20. Este anjo vem com uma grande corrente e prende o dragão. O capítulo 20 tem sido um grande campo de batalha entre as religiões por muitos anos. O capítulo 20 vai nos mostrar o que acontece com o dragão. Como falamos agora, este capítulo, o capítulo 20, tem sido um grande campo de batalha entre as religiões por vários anos. Vamos falar um pouco sobre o porquê disso. Neste capítulo, nós encontramos os 1000 anos. E existem basicamente 3 ideias diferentes sobre estes 1000 anos. Eu gostaria de falar rapidamente, para o nosso entendimento, sobre as 3 ideias principais. Existem aqueles que são chamados de pré-milenistas. Existem aqueles que são chamados de pós-milenistas. E existem aqueles que são chamados de amilenistas. Para ficar mais fácil, o termo pré e o termo pós tem a ver com a volta de Jesus. Então, os pré-milenistas acreditam que Jesus voltará e aí haverá um reinado de 1000 anos. Os pós-milenistas acreditam que haverá um reinado de 1000 anos primeiro e depois Jesus voltará. E os amilenistas não acreditam nesse período de 1000 anos. Basicamente, de uma maneira bem simples, são estas as ideias sobre estes 1000 anos. Ou Jesus vem e depois tem um período de 1000 anos, os pré-milenistas, ou existe um período de 1000 anos e depois Jesus vem, os pós-milenistas, ou não vai existir este período de 1000 anos. Eu acredito que este capítulo 20 não seja tão difícil de entender como a maioria das religiões ensina. Como falamos há um pouco tempo atrás, o capítulo 20 tem sido um grande campo de batalha entre as religiões. Eu acredito que este capítulo não é um capítulo difícil de ser entendido. Vamos dividir este capítulo em 3 períodos de tempo diferentes para o nosso estudo. O primeiro período
é um período de 1000 anos. Capítulo 20, versículos de 2 a 6. O primeiro período, então, nesse capítulo, para nossa divisão, é um período de 1000 anos. Duas coisas importantes acontecem neste período de 1000 anos. A primeira coisa que acontece nesse período de 1000 anos é que Satanás é preso por 1000 anos. Versículos 2 e 3 do capítulo 20. Satanás, então, é preso. Lembra por aquele anjo que vem com uma grande corrente. Aprisionamento significa limitação. Uma pessoa que está presa é uma pessoa que está limitada em sua movimentação. Satanás estava limitado no livro de Jó. Você se lembra quando Jó foi tentado, perdeu tudo, menos a sua vida? Satanás estava limitado no livro de Jó? Com certeza que sim. Ele podia fazer o que quisesse? Com certeza que não. Ele não podia tirar a vida de Jó. Ele estava limitado. Quando Jesus estava na terra, ele mandou 70 discípulos pregarem. Deu a eles poder para expulsar os demônios. Quando eles voltaram e relataram a Jesus o que haviam feito, Jesus disse que havia visto Satanás cair do céu. Isto é, ele estava limitado. Ele não conseguia mais fazer o que ele fazia antes. Em Colossenses, no capítulo 2, quando Jesus morreu na cruz, Satanás estava preso, limitado. A morte de Jesus pelos nossos pecados, os seus e os meus, coloca limites em Satanás. Satanás tem sido limitado por várias épocas e por várias razões. Nesta passagem, a Bíblia nos fala exatamente a razão pela qual Satanás está limitado. Não é difícil de entender. Exatamente a razão pela qual Satanás está preso, limitado, de uma maneira figurada, simbólica, mais uma vez. Lembra? O livro de Apocalipse é escrito em símbolos. Uma das chaves que nos ajuda a entender este livro. Satanás, então, de uma maneira simbólica, é acorrentado com uma corrente e jogado dentro de um abismo. Será que um dragão enorme pode ser acorrentado? De novo, é um simbolismo, não é? Indicando limitação, aprisionamento. E a razão deste aprisionamento, desta limitação, era para que Satanás não enganasse mais as nações. Nessa história que acabamos de ouvir, quando estudamos os capítulos 12 ao 19, não é? A história de Satanás. O que é que Deus permitiu que Satanás fizesse? Deus permitiu que Satanás usasse as nações para tentar impedir o crescimento da igreja. E Satanás enganou todas essas nações. E agora, com a nossa história, especialmente o Império Romano. E agora, Deus não vai mais permitir
que Satanás use uma nação poderosa, universal, para perseguir a igreja e tentar destruí-la. Satanás agora está limitado, aprisionado em suas funções. Ele não vai mais usar uma nação poderosa, universal, para perseguir e tentar destruir os cristãos. Isto não significa, de maneira nenhuma, que Satanás não tem mais poder para nos tentar ao erro. Ele continua tendo este poder. Isso não significa, de maneira nenhuma, que a igreja não será mais perseguida. E a igreja continua sendo perseguida. Isto não significa também, de maneira nenhuma, que uma ou outra nação não possa tentar impedir a pregação do Evangelho hoje. E você conhece países em que a pregação do Evangelho é proibida. Mas o que tudo isso significa? Significa que Deus não vai mais permitir que Satanás use uma nação poderosa, universal, para acabar com a sua igreja. A segunda coisa que acontece nesse período de 1000 anos é um reinado de 1000 anos. Já vimos que a primeira coisa é que Satanás fica preso. Agora vamos falar sobre este reinado de 1000 anos. Versículos 4 a 6 do capítulo 20. O que será que significa este reinado de 1000 anos? Interessante que neste local, aqui em Apocalipse capítulo 20, é a única passagem na nossa Bíblia que fala sobre um reinado de 1000 anos. É o único local. E como já vimos antes, muitas teorias, muitas explicações têm sido formuladas sobre este reinado. Já falamos sobre os pré-milenistas, os pós-milenistas e os amilenistas. Vamos lembrar que precisamos entender tudo isto como parte desta grande história que está se desenrolando neste livro. Vamos fazer 4 perguntas para nos ajudar a entender sobre este reinado de 1000 anos. Respondendo a estas 4 perguntas, eu tenho certeza que este reinado de 1000 anos vai ficar muito mais claro na sua mente. Vamos então responder a estas 4 perguntas. A primeira pergunta é: quem reina? Quem está reinando? Se você ler bem esse texto, os versículos 4 até o 6, você vai ver que essas pessoas que estão reinando estavam assentadas em tronos. Reinaram com Cristo por 1000 anos. São as almas dos decapitados. Lembra lá no capítulo 6? Os mártires. São aqueles que não tinham a marca da besta. Nós não estamos estudando sobre todas essas pessoas no decorrer deste livro. Você tem aqui algumas passagens no livro de Apocalipse que falam sobre estas pessoas que estão reinando. Dê uma olhada nestas passagens e você vai ver que são todos esses mártires, aqueles que permaneceram fiéis a Jesus Cristo.
São então as almas dos mártires da igreja no primeiro, segundo e terceiro séculos. A história do livro de Apocalipse é sobre estes. É isso que nós estamos vendo nesse livro, não é? A perseguição de Satanás e a igreja, os cristãos, permanecendo fiéis a Deus. São os heróis deste livro. Vamos deixar que a própria Bíblia, o próprio livro de Apocalipse, nos diga quem eles são. A primeira pergunta: quem está reinando? Não são corpos ressuscitados, ressurretos. É chamado aqui de ressurreição porque a sua causa vive. Mesmo ela tendo morrido, ela vive, e a segunda morte não tem poder sobre estes. Eles estão em Cristo, mas não têm corpos ressurretos. São almas que reinam, almas sem corpos. Então a primeira pergunta é esta: quem reina? São aquelas almas, os mártires que venceram com Cristo. A segunda pergunta importante para entendermos este reinado de 1000 anos é: por que reinam? Por que reinam? Olha, nós chegamos até este ponto em nossa história no livro de Apocalipse. Passamos pelo terrível período de perseguição, a primeira e a segunda besta perseguindo, matando os cristãos. Vimos o grande perseguidor, o Império Romano, ser derrotado e ser jogado dentro do lago de fogo. Nós vimos tudo isto até este período da história. E imediatamente após este evento, imediatamente após a primeira besta e a segunda besta serem derrotadas, este reinado começa. Que ideia está sendo sugerida aqui então? Como é que você acha que aqueles mártires se sentiriam quando vissem o Império Romano, o grande perseguidor, sendo derrotado, e o dragão, Satanás, sendo aprisionado? Como é que você acha que aqueles mártires se sentiriam? O que será que eles iriam fazer? Eles iriam celebrar a vitória. Simbolizava então a sua vitória sobre o perseguidor. Quando nós entendemos que são as almas dos mártires que estão reinando e sabemos aonde nós estamos nesta história, acabamos de ver o perseguidor ser derrotado, fica fácil de entender o porquê desta celebração. Por que estão reinando? Acabaram de ver a vitória de Deus. Terceira pergunta que nos ajuda a entender sobre este reinado de 1000 anos é: onde essas almas estão reinando? Fala alguma coisa aqui no texto, nos versículos de 4 a 6 do capítulo 20, sobre este reinado ser na terra? Tem alguma coisa ali que diz que este reinado é na terra? Não menciona nenhuma vez sobre ser na terra. Onde é que essas almas estão? Onde é que os tronos no livro de Apocalipse estão? Aonde é que Jesus está?
Se almas, tronos e Jesus estão envolvidos com este reinado, onde será que este reino está? Não existe nenhuma razão, nenhuma, para se acreditar que este é um reinado na terra. Este reinado se dá nos céus. Onde é que eles estão? Nos céus. É uma celebração celestial das almas dos mártires, devido à derrota do Império Romano. Não é difícil entendermos sobre esse reinado de 1000 anos. Não é na terra. Preste bem atenção nisso. É a única passagem, é o único lugar na palavra de Deus inteira que menciona sobre este reinado de 1000 anos. E muitos ensinam que este reinado se dará na terra, por causa desta passagem. Mas deixa o próprio livro nos ensinar sobre este reinado. Onde eles estão reinando? Aonde estão as almas dos decapitados? Lembra? Debaixo do altar, andando com Cristo por todo lugar. Vimos que eles vão vencer a primeira e a segunda besta no capítulo 19. Aonde que estão todos os tronos que vimos lá no capítulo 4, no começo da nossa história? Os tronos estão no céu. Estas almas estão no céu. Jesus está no céu. Onde se dá esse reinado de 1000 anos? Não aqui na terra, mas sim nos céus. Vamos deixar o livro responder nossas perguntas. E a quarta pergunta, que vamos então responder para nos ajudar sobre esse reinado de 1000 anos, é quando? Quando eles reinam? Algumas pessoas acreditam que este reinado começará após a volta de Jesus. Lembra? Os pré-milenistas, Jesus volta à Terra e depois existe um reinado de 1000 anos. Nós já vimos que isto não é verdade. Este reinado se dá nos céus. Vimos no final do capítulo 19 também que o Império Romano havia sido derrotado. E imediatamente, após esta derrota, este reinado começa. Quando é, então? Imediatamente após a derrota do perseguidor, do Império Romano. Depois da queda do perseguidor, este reinado começa. Enquanto Satanás ainda está impedido, limitado, aprisionado, impedido de enganar as nações. Antes da volta de Cristo, antes da ressurreição geral, este reinado já está acontecendo, logo depois da queda do perseguidor. 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 22 a 26. Abre a sua Bíblia comigo, você tem essa passagem projetada no slide. Vamos ler juntos esta passagem? Olha o que essa passagem ensina. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 22, diz o seguinte: pois da mesma forma como em Adão, todos morrem. Em Cristo, todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem.
Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 e 26, fala que Jesus é o primeiro daqueles que serão ressuscitados para nunca mais morrerem. Depois nós, os cristãos, os seus seguidores, seremos ressuscitados na sua vinda. E aí será o fim. Jesus irá devolver o reino que Deus lhe deu, porque ele conquistou todos os seus inimigos. E o último inimigo é a morte. Jesus Cristo não vai voltar à terra para começar um reinado. Ele volta para terminar o seu reinado. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, que nós vamos ver daqui a pouco, fala sobre a ressurreição dos mortos. E nós vamos estudar esse trecho ainda hoje. Então, quando vão reinar? Vão reinar desde a queda de Roma, desde a queda do perseguidor, até o final do mundo, com exceção de um pequeno período de tempo, que nós vamos ver daqui a pouco. 1000 anos aqui não significam 1000 anos literais. Da mesma forma que nós já falamos dos 144.000, um número simbólico, da mesma forma que já falamos que 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias, é um período simbólico, este número aqui, o número 1000, também é um número simbólico. Ninguém tem dúvidas de que dragão, chave, corrente sejam simbólicos. Então, por que também não dizer e não entender que os 1000 anos são simbólicos? Precisamos ser coerentes no estudo da palavra de Deus. O reinado de 1000 anos é simbólico da vitória dos mártires sobre o perseguidor. Não é um reinado de 1000 anos de Cristo aqui na terra. Nós já falamos sobre isso. Não existe nada na palavra de Deus que diga que Cristo vai voltar e reinar 1000 anos aqui na terra. Lembre-se o que acabamos de estudar. Este reinado se dá nos céus e não aqui na terra. No capítulo 20, versículo 4, diz que essas almas reinam com Cristo ou reinaram com Cristo por 1000 anos. Não significa que Cristo reinou por 1000 anos. Deixa eu dar um exemplo para ilustrar o que eu quero dizer. Muito importante isso. No capítulo 20, versículo 4, diz que essas almas reinaram com Cristo por 1000 anos. Não significa que Cristo reinou por 1000 anos. Olha este exemplo para facilitar. Se eu falar para você hoje
Eu trabalhei com o senhor José por 10 anos. Quantos anos trabalhou o senhor José? Não dá para saber. Não dá para saber. Esta passagem nunca diz que Cristo vai reinar por 1000 anos. Diz que as almas reinaram com Cristo por 1000 anos. Essa passagem se refere ao reinado dos santos, dos mártires, daqueles que venceram, e não ao reinado de Cristo. Com certeza, Cristo reina por muito mais. Mas lembre-se que este período é um período simbólico, não é um período literal. 2 outras passagens no livro de Apocalipse refutam, falam contra um reinado literal de 1000 anos. Vamos ver essas 2 passagens juntas? Uma delas nós já vimos e outra nós vamos ver ainda. Mas vamos ler essas 2 passagens juntas. A primeira delas, então, se encontra em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. E diz o seguinte: o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Não por 1000 anos, para todo o sempre. E a outra passagem que fala contra este reinado de 1000 anos está lá em Apocalipse, capítulo 22. Lá no finalzinho do livro, versículo 5. E esta passagem diz o seguinte, capítulo 22, versículo 5. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Mais uma vez, não existe um reinado de 1000 anos. Jesus está reinando agora. Jesus é o nosso rei. E este reinado dos mártires, junto com Jesus, começou então assim que o perseguidor caiu. 4 perguntas que nos ajudam a entender esse período de 1000 anos. Antes das perguntas, vamos lembrar que Satanás então está preso. Nesse período de 1000 anos, Satanás está preso por 1000 anos. Isto é, ele está limitado em sua ação. Ele não vai mais usar um poder universal, um poder poderoso para perseguir e destruir a igreja. E sobre este reinado de 1000 anos, nós respondemos a 4 perguntas. Quem reina? São aquelas almas, os mártires que venceram. Por que reinam? Estão celebrando a vitória, estão alegres, felizes, porque acabaram de ver o perseguidor ser derrotado e jogado dentro do lago de fogo. Aonde reinam? Vimos que estão nos céus, não é? Estas almas, os tronos, Jesus, estão nos céus. Então, onde é este reinado? Nos céus e não na terra. E quando? Assim que o perseguidor é derrotado. Vamos deixar o livro responder nossas perguntas. Não é difícil entendermos este reinado de 1000 anos, se deixarmos o livro
nos ajudar. Já falamos então sobre aquele primeiro período de tempo no capítulo 20, um período de 1000 anos. O segundo período de tempo que encontramos aqui é um curto espaço de tempo. Capítulo 20, versículo 3 e depois dos versículos 7 a 10. Capítulo 20, versículo 3 e depois dos 7 a 10. Eu só sei um pouco sobre este pouco tempo. A palavra de Deus não fala muito sobre este curto período de tempo, mas diz que Satanás será solto da sua prisão. Isto é, ele não vai mais ser limitado. Ele é solto da sua prisão. E ele vai tentar de novo enganar as nações. Aquilo que ele havia sido limitado antes, agora ele não é mais nesse curto espaço de tempo. Significando que Satanás vai tentar, mais uma vez, enganar as nações. E parece que ele começa a recuperar as suas forças. Ele quer fazer o que ele fazia antes. Ele cerca o acampamento dos santos e vai tentar enganar as nações para tentar fazer com que essas nações persigam a igreja. Mas ele não consegue. Ele não consegue fazer nada de ruim. Satanás é então derrotado. O dragão é derrotado. Deus manda fogo dos céus para destruí-lo e derrotá-lo. Ele é jogado dentro do lago de fogo, onde já estavam a primeira e a segunda besta, lembra? Agora Satanás, o dragão, é lançado dentro deste lago de fogo, de onde ninguém sai. E ele vai ser atormentado de dia e de noite para todo o sempre. Então, neste curto espaço de tempo, Satanás é retirado de uma prisão e literalmente colocado em outra. Não é? Ele sai daquela prisão dos 1000 anos, tenta enganar as nações de novo, mas não consegue. E é colocado agora dentro do lago de fogo, onde ele vai ficar para sempre. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, o autor do Evangelho de Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixa bem claro que não podemos prever o final do mundo através de sinais e de outras coisas. Aqui também eu acredito que não haverá uma terrível perseguição aos cristãos antes do final do mundo, como muitos ensinam. Lembra, o livro é simbólico. Eu acredito aqui que Jesus está mostrando para a sua igreja que Satanás não vai vencer. Ele vai tentar de novo, nesse curto espaço de tempo. E não sabemos quando esse curto espaço de tempo é. Mas nesse curto espaço de tempo, ele vai tentar enganar as nações de novo. Mas ele é derrotado. Ele é jogado dentro do lago de fogo. Em Mateus capítulo 24, no versículo 36, a palavra de Deus nos ensina que ninguém, a não ser Deus Pai, sabe o dia do final do mundo. Lá diz que este dia será como nos dias de Noé,
onde as pessoas viviam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ninguém sabia quando. E o fim do mundo, a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 24, será da mesma maneira. A vida vai estar acontecendo normalmente. Pessoas vão estar comendo, bebendo, casando-se, se dando em casamento. A vida vai estar acontecendo normalmente. E então, como um ladrão no meio da noite, sem qualquer pessoa estar esperando, Jesus voltará e será o fim do mundo. Este curto espaço de tempo, então, simplesmente significa que Satanás é retirado de uma prisão e colocado em uma outra, de onde ele não vai sair mais. Parece que ele não aprendeu a lição, não é mesmo? Do primeiro aprisionamento. Ele ainda vai tentar perseguir a igreja. Ele ainda vai tentar enganar as nações. Mas Deus diz: não, não. Pode ir para o lago de fogo. E de lá ele não sai mais. O terceiro período de tempo, no capítulo 20, é um período de julgamento. Um período de julgamento. Capítulo 20, versículos de 11 a 15. O terceiro período, então, é um período de julgamento. Olha comigo, capítulo 20, versículos de 11 a 15. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. No capítulo 20, versículos de 11 a 13, nós vemos algumas coisas neste grande julgamento. Em primeiro lugar, Deus está julgando. Quem está sentado naquele trono é Deus. Deus está julgando. Todos os mortos estão lá. Todos. O julgamento é baseado em obras. Deus tem um livro com os feitos, as obras de todas as pessoas. Este livro é então aberto. Todos são julgados de acordo com os seus feitos, de acordo com as suas obras. Pensa um pouco neste dia. Você vai estar lá neste dia. Deus tem um DVD da sua vida. O livro da sua vida vai ser aberto.
com todos os seus feitos. E este DVD vai ser mostrado. Tudo que você já fez, tudo que você falou, tudo que você pensou, vai estar neste DVD. Você já pensou nisso? Como é que você se sente em relação a isto? Eu não quero que tudo da minha vida seja revelado. Você quer? Mas não existe saída. As pessoas serão julgadas de acordo com as suas obras, de acordo com os seus feitos. Tudo o que você fez, tudo o que você falou, tudo o que você pensou, será revelado, será mostrado neste DVD da sua vida. Mas existe um outro livro, o livro da vida, capítulo 20, versículo 12. E este livro contém os nomes do povo de Deus. Deus tem uma lista neste livro da vida, com os nomes daqueles fiéis. Olha que ideia maravilhosa. Se você é fiel a Deus, se você é obediente a Deus, o seu nome está neste livro da vida. Pensa nessa ideia para aqueles lá naquela época que estão sendo perseguidos de uma maneira terrível pelo Império Romano. Se eles permanecessem fiéis a Deus, se eles não se ajoelhassem na frente da estátua do imperador, se eles não oferecessem incenso ao imperador como se ele fosse um deus, se eles não adorassem a imagem do imperador, eles seriam mortos, com certeza. Mas os seus nomes estariam escritos no livro da vida. É sobre a história desses mártires que nós estamos vendo no livro de Apocalipse, não é mesmo? Esses fiéis que têm o seu nome marcado, registrado, anotado no livro da vida de Deus. E se você tem o seu nome escrito neste livro da vida, todas as partes ruins, os seus feitos, as suas obras ruins, foram editadas, foram apagadas do DVD. Quando o DVD da sua vida for mostrado, não vai ter coisas ruins, se você tiver o seu nome no livro da vida. Os seus pecados foram perdoados por Jesus. O sangue do Cordeiro já limpou, já lavou os seus pecados. Você não é mais julgado baseado em seus pecados, baseado nas suas obras, nos seus feitos, mas você é julgado baseado ou baseada no sangue de Jesus, que limpou todos os seus pecados. Que ideia maravilhosa, que conforto para aqueles cristãos que estão sofrendo uma terrível perseguição. Lembra, o livro é escrito para confortar os cristãos. Uma das chaves que vimos na primeira aula. O livro é escrito para encorajar os cristãos a ficarem fiéis, não importa o tamanho
da perseguição. Se você tem o seu nome escrito no livro da vida, você não é mais julgado baseado em seus pecados, mas sim baseado no sangue de Jesus, que limpou todos os seus pecados. Graças a Deus por esta maravilha. Parecem existir, então, dois grupos de pessoas aqui neste grande julgamento. Um grupo é julgado de acordo com suas obras. O DVD da sua vida vai mostrar tudo o que essas pessoas fizeram, falaram ou pensaram. E o outro grupo de pessoas é julgado de acordo com o seu nome ser encontrado no livro da vida. Deus tem guardado este livro, o livro da vida, desde o começo do mundo. Essas passagens que você tem aqui neste slide mencionam este livro. Todas essas passagens. Você pode ler essas passagens com calma. No livro de Êxodo, no livro dos Salmos, no Evangelho de Lucas, na carta de Paulo aos Filipenses, na carta aos Hebreus e 4 vezes no livro de Apocalipse. Você tem este livro da vida sendo mencionado, desde o começo, lá em Êxodo, até o final em Apocalipse. Deus tem guardado este livro, o livro da vida, com o nome daqueles fiéis, daqueles que obedecem, daqueles que são os que mantêm firmes até o fim. Vamos ler um destes exemplos, só para você ter uma ideia. Abre a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses 4, 3 diz o seguinte: sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Um exemplo de todas essas passagens citadas. Deus tem guardado este livro desde o começo do mundo. E se você é fiel, se você está obedecendo a Deus, se você está cumprindo os seus mandamentos, o seu nome está escrito neste livro da vida. E quando chegar essa parte do grande julgamento, você não vai ser julgado ou julgada de acordo com as suas obras, mas sim de acordo com o sangue de Jesus, que já limpou os seus pecados. Esse texto que nós estamos vendo agora, em Apocalipse capítulo 20, começando no versículo 11, ainda não aconteceu. Isto agora está no futuro. Sem dúvida, ninguém fala contra isto, porque Jesus não voltou ainda, não houve o grande julgamento. Então, o que nós vamos falar agora, do versículo 11 do capítulo 20 até o final do livro, os capítulos 21 e 22, estão no futuro. Nós estamos vendo até este momento a destruição da primeira besta e da segunda besta. Elas já foram jogadas dentro do lago de fogo, já aconteceu. O capítulo 20 nos fala sobre a destruição de Satanás.
Isto vai acontecer quando Jesus voltar. Não aconteceu ainda. Satanás ainda está solto. Ele ainda está tentando enganar as nações. Mas nós já vimos o que vai acontecer com ele. Ele vai perder. Ele vai ser derrotado e vai ser jogado dentro do lago de fogo. E agora aqui, a partir do versículo 11, nós estamos entendendo sobre o julgamento final, aonde todos serão julgados, alguns de acordo com suas obras, e essas obras não serão boas, outros de acordo com o sangue de Jesus. Se o seu nome estiver no livro da vida, você será julgado de acordo com o sangue de Jesus, que já limpou os seus pecados. Não vai ter nenhuma obra má no seu DVD. Encontramos então esta grande cena de julgamento. Deus sentado em um grande trono branco. Todas as pessoas estão na sua frente, sendo julgadas, umas de acordo com as suas obras e outras de acordo com o livro da vida, se o seu nome está ou não neste livro da vida que Deus tem guardado desde o começo. Infelizmente, existirão muitas pessoas sendo julgadas por suas obras. Muito mais pessoas do que pessoas sendo julgadas com o livro da vida. Infelizmente. E estas pessoas que serão julgadas de acordo com suas obras também serão lançadas no lago de fogo. Capítulo 20, versículo 15. No mesmo lugar aonde Satanás, o dragão, foi lançado. No mesmo lugar aonde a primeira besta e a segunda besta haviam sido lançadas. Se o seu nome não estiver no livro da vida, você está indo para o lago de fogo. Aquelas pessoas que foram julgadas de acordo com o seu nome, estando no livro da vida, entrarão na Nova Jerusalém. Os capítulos 21 e 22, o final deste livro. E a pergunta para você nesta noite é esta: para onde você quer ir? Para onde você quer ir? Para o lago de fogo, junto com o dragão, junto com a primeira besta, junto com a segunda besta, junto com todos aqueles que desobedeceram? Ou você quer ir para os céus, para a Nova Jerusalém, junto com esses mártires, junto com Deus, junto com Jesus Cristo? Não é difícil responder, não é mesmo? Para onde você quer ir? Semana que vem, nós vamos falar na próxima aula, aula número 5, nós vamos falar sobre os céus, a Nova Jerusalém, o lugar para onde aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida estarão. É sobre eles que o livro de Apocalipse fala. É sobre a sua história de fidelidade, de lealdade a Deus, sendo fiel mesmo com a morte. Mas a recompensa é viver eternamente nos céus. Essa é a história dos capítulos 21 e 22, a última parte do livro de Apocalipse. Vimos então
no estudo de hoje, que vai existir um período de 1000 anos. Lembra que não é literal, é simbólico, esse período de 1000 anos. Lembra disso, é um período simbólico, aonde Satanás vai estar preso. Mas essa prisão não é uma prisão literal também, é simbólica, não é? Ele vai ser acorrentado, colocado dentro do abismo e trancado com uma chave por um período de 1000 anos, significando que ele está limitado. Ele não vai mais enganar as nações, ele não vai mais usar uma nação para perseguir e tentar destruir os descendentes da mulher, os cristãos. Vimos também que existe um reinado de 1000 anos. Esse mesmo período que Satanás está aprisionado, acontece este reinado. E nós vimos com as 4 perguntas que fizemos, que este reinado está acontecendo nos céus, lembra? Onde é? Nos céus. Vimos quando é, assim que o perseguidor é destruído. Vimos quem reina, são aquelas almas, os mártires. E vimos por que eles reinam. Eles estão celebrando a vitória. O perseguidor, o Império Romano, havia acabado de ser destruído. Esse período de 1000 anos não é literal, é um período simbólico. Não acontece na terra. Já vimos isso. Nos céus. É lá que esses mártires estão. É lá que os tronos estão. É lá que Jesus Cristo está. Não existe nada na palavra de Deus que ensina que vão existir 1000 anos de reinado aqui na Terra. Aqueles pré-milenistas que acreditam que Jesus virá e então terá um reinado de 1000 anos na Terra, e aqueles pós-milenistas que acreditam que vai haver um reinado de 1000 anos e depois Jesus virá, não estão entendendo o livro de Apocalipse. O único lugar na palavra de Deus que fala sobre este reinado de 1000 anos é no capítulo 20. E todas essas ideias, todas essas teorias que falam sobre um reinado de 1000 anos na terra, vêm deste capítulo. E agora você já sabe, não existe um reinado de 1000 anos na terra. Este reinado é nos céus. E 1000 anos é simbólico, não é literal. Lembra do exemplo que demos? Se eu falar, eu trabalhei com o seu João por 10 anos. Quantos anos o seu João trabalhou? Não dá para saber. O texto fala, aquelas almas reinaram com Cristo por 1000 anos. Não dá para saber quantos anos Cristo reinou. O texto não diz de 1000 anos de um reinado de Cristo na terra. Deixa a palavra de Deus, deixa o próprio livro ensinar você sobre esses acontecimentos. Depois nós vimos que quando acabarem esses 1000 anos, Satanás vai ser solto da sua prisão por um pequeno período de tempo. Não sabemos muito sobre esse pequeno período de tempo. Provavelmente estamos vivendo este pequeno período de tempo, aonde Satanás é tirado da sua prisão, lembra? Limitação. Ele vai tentar agora enganar as nações de novo, mas ele não vai conseguir. O seu fim já está decretado. Ele vai ser lançado no lago de fogo. E o terceiro período de tempo, nesse capítulo 20, é sobre o julgamento, aonde vimos que todas as pessoas se apresentarão diante do trono de Deus.
Umas serão julgadas de acordo com os seus feitos, as suas obras, e estas serão lançadas no lago de fogo. Outras serão julgadas de acordo com o seu nome estar escrito no livro da vida. Se você é obediente, se você está seguindo a palavra de Deus, se você está sendo fiel a Jesus, o seu nome está escrito neste livro. E você será julgada ou julgado de acordo com o sangue de Jesus, que já limpou os seus pecados. Que ideia maravilhosa, que conforto, que encorajamento. Você e eu, que estamos obedecendo, temos o nosso nome escrito no livro da vida. E neste dia, no dia de julgamento final, Deus vai olhar para você, vai olhar para mim e vai dizer: pode entrar nos céus. Capítulo 21 e 22. A pergunta para você no final desse estudo de hoje é muito importante. Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Você tem esta certeza? Precisa ter. Não existe um meio termo. Ou você vai ser julgado de acordo com suas obras e vai para o lago de fogo, ou você vai ser julgada de acordo com o seu nome estar no livro da vida e vai morar nos céus eternamente com Deus, com Jesus, com todos os mártires, com todos os fiéis de todos os tempos. Você tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida? Para ter essa certeza, precisa ser obediente, precisa estar obedecendo aos mandamentos de Jesus. Os mandamentos de Jesus não são difíceis, precisa obedecê-los. Você encontra isso no Novo Testamento. Lá você vai ver tudo o que você precisa fazer para ter certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Deus abençoe você, que você possa ser uma pessoa obediente. Na próxima aula, na aula número 5, nossa última aula, nós vamos falar sobre os céus, capítulos 21 e 22. Este lugar que Jesus está preparando para todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Deus abençoe você.